Oi, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho hoje sobre mais umas reflexões, né, que eu tenho feito. E a gente tem passado por algumas mudanças, né? Mudança de, de casa, de bairro, mudança de ciclo, né? Algumas mudanças que nos acometem, que a gente às vezes não está esperando que seja naquele momento, né? Embora algumas coisas já fossem desejadas e até previsíveis, mas não necessariamente naquele momento ali, né? Então, mês passado eu fiz 21 anos de casado, né? Eu e Wanderson. E a gente tá naquela fase da mudança do ciclo vital, né? Onde o casal saiu daquele estado adolescente, que até é bem próximo da idade do nosso filho, né? Nosso filho tem 20 anos, ele completou 20 anos em junho. E a gente tem sentido as mudanças já do ciclo vital, né, nesse período. Então é assim, importante compreender que o casamento passa por essas etapas, né? E a gente precisa estar bem atento para a gente se adaptar a essas mudanças da melhor forma possível. Porque um garoto de 20 anos, como se segura um garoto de 20 anos, né? De forma que ele não se revolte, não se rebele, enfim, que a gente não tenha a famosa dor de cabeça, né? Então, até por uma opção nossa, nosso arranjo, tô um pouquinho gripada, desculpa, mas até por uma opção nossa, a gente optou por um arranjo familiar menorzinho, né? Então somos nós dois, mais o nosso filho, e há pouco tempo a gente pegou um cachorrinho, né? E ele é o nosso bibelozinho, né? O Freud. Ele veio pra cá pra gente em ano passado, abril, né? E ele já fez um aninho. E ele é o membro novo que equilibra os triângulos, né? E nós estamos muito felizes com essa fase, né, do cachorrinho e tal, que é uma coisa que eu queria há muito tempo, né? Então eu estava esperando a vir a formatura, né? E depois da minha formatura que eu pudesse pegar o cachorrinho. Aí a gente esperou um pouquinho, né, e pegamos. Então, e aí ele agora é o membro que triangula, né, com a gente.
Quem é sistêmico entende, né? O que mais me chama a atenção é que essas mudanças no ciclo vital, elas são necessárias e são inevitáveis, né? A gente precisa entender que não só mudanças emocionais, mas mudanças geográficas também podem ocorrer, né? Então eu por muitos anos morava no bairro onde eu nasci, que é na Boiúna. Eu, desde que me entendo por gente, né, nasci, e quando mudava de casa era sempre por ali na mesma região. Enfim, então hoje, né, eu estou com 41, vou fazer 42 esse mês. E toda a vida morei lá, né, gente? E sempre por ali, sempre nos mesmos arredores, né? Então, e eu sempre gostei de morar lá. Inclusive, quando a gente se conheceu, eu e o Wanderson, ele mesmo se mudou para Boiúna, né, com os pais, e ele conseguiu carregar a família dele para lá, pra gente ficar até mais pertinho, né? Ele diz que não foi por causa disso não, mas foi sim. E aí eles se mudaram para lá, né? E foi para lá para tomar conta de mim, né? Para me vigiar. E aí, assim, o que eu não tinha prestado atenção ainda era sobre essa questão, sobre esse ponto crucial de morar lá por tantos anos, sabe? E quando eu tive esse insight, foi engraçado, porque eu lembro que eu estava no Bob's, a gente tinha acabado de sair do consultório, eu tinha acabado de sair do consultório e encontrei com a minha amiga, com a Cimei, e nós sentamos no Bob's da Taquara e fomos conversar sobre as nossas coisas, né, e tal, que a gente tinha para conversar naquele dia, a gente tinha combinado. E aí nós sentamos no Bob's, comemos alguma coisa e fomos conversando. E ali nessa conversa eu já estava nesse período de mudança, né, assim, desejosa de mudar de residência da onde eu estava morando, porque o local acabava me deixando um pouco distante de tudo, né, assim, das coisas que eu precisava fazer, meus cursos, uma série de questões que terminaram por levar, né, a essas mudanças, enfim. E nós começamos a nos movimentar nesse sentido. Precisamos mudar daqui. Tinham outros problemas também no imóvel, outros problemas na vizinhança, enfim, várias questões que a gente queria, né, realmente se mudar e tal. Essa questão de mudar de ares também, né? A gente queria muito se mudar. E aí a gente começou essa saga de procura, né? Então não foi fácil, porque a gente começa a procurar casa na internet, começa a procurar apartamento, enfim, procuramos de tudo um pouco, né? Pra poder encontrar assim um lugarzinho mais tranquilo e que atendesse assim a nossa necessidade, né? Então
nessa conversa que eu tive com a Cimei, voltando lá no Bob's, eu fiz um desenho na mesa. Quando você está conversando, eu converso, gesticulo, pego coisas para exemplificar, né? E nesse momento eu tive um insight e eu falei, putz, caramba, eu andei em círculos por esse bairro que eu morei por muitos anos. Então eu morei em algumas residências que foram residências de quando eu era solteira, né? Desde a infância. E quando eu me mudava com os meus pais, né? Naquela época, eu ia morando nos mesmos locais, né? Então, a minha casa da infância, eu saí da minha casa da infância e fui morar na Mananciais. Então, foram duas residências numa mesma rua que a gente morou. Saindo de lá, nós retornamos para minha casa de infância. Veja bem como é um ciclo, né? Então, retornamos para minha casa de infância quando tivemos um problema grave financeiro e voltamos para essa casa. Apertadinhos lá num quartinho, ficaram meus irmãos e minha mãe. Eu dormia na minha avó, que a casa era da minha avó de criação, e ela nos deu abrigo nessa época. E foi um tempo bem difícil e eu, né, tinha retornado para Boiúna. E aí nesse interim, minha mãe, né, começou a trabalhar, as coisas foram, né, se desenvolvendo, desenrolando. Eu também comecei a trabalhar com 16 anos e nessa época a gente se mudou de novo, mas para Boiúna. Então a gente saiu da rua onde a gente morava, que era a casa de infância, que já estava morando pela segunda vez. Fomos morar numa rua quase em frente, subimos para morar mais ou menos pelo mesmo lugar, pela mesma região. Então, e o curioso é que essa casa foi a casa que eu morei quando eu me casei, 2 anos depois, né? 2 anos depois que a gente se casou, foi a nossa primeira casa que nós alugamos, que nós moramos. Ou seja, fui eu de novo para a mesma casa da minha solteirice. Só que dessa vez casada e com o nosso filho. Então, isso aconteceu, né? Algumas vezes eu não tinha, né, tentado para isso, como que eu estava presa nesse bairro, como eu era presa nessa situação. E porque eu não conseguia sair dali, né? Então dali a gente morou por ali mesmo, né? Enfim, eu sei que assim, no total, eu em processo terapêutico tive que fazer 11 despedidas de imóveis que eu morei entre solteira e casada. Então foram 11 imóveis desde a infância, né? Entre esses, alguns eu morei mais de uma vez. E um deles eu morei quando eu era solteira, que foi esse último que eu citei. E a gente morou, né, depois casados e com o nosso filho. E assim, é muito curioso como a gente anda em círculos sem saber. E olha que já tinha um tempo que eu estudava, né, que eu tinha até conhecimento sobre a terapia familiar sistêmica, mas tudo começou a se alterar realmente quando eu entrei no processo, né? Eu entrei no processo terapêutico. Então começou
essas transformações, né? Essas modificações, esses movimentos sistêmicos, né? Eu adoro isso, movimento sistêmico, gente. E, assim, o que acontecia é que eu não me autorizava emocionalmente, né, a experimentar o novo. E mudando, assim, né, procurando essas mudanças, né, o que acontece comigo? Eu levei um tombo em setembro. Olha, tá perto de fazer 1 ano isso. E que curioso, eu vi falar disso agora, dia 1º de setembro. Isso não foi nada combinado. Foi bem intuitivo, né? Mas o que aconteceu nesse processo? Eu tratei de quebrar meu pé, né, em setembro, e a gente já estava nesse processo de procurar mudar de residência, né, e tal. E isso é muito simbólico, porque lá estava eu fazendo um movimento que me impossibilitasse de ir adiante, né? E você quebrar o pé, ou, né, um membro que você precise se locomover, fazer as coisas, né, e tal, o pé é a tua caminhada, né? E, assim, esse foi o meu deserto de setembro. Então isso é muito simbólico, né? Lá estava eu, impossibilitada de fazer movimentos. Pro meu desespero, a minha vida paralisou por alguns meses. E esse momento foi curioso porque era um momento que eu estava trabalhando muito. Era como se eu tivesse, né, caminhando de verdade na minha profissão. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E aqui eu abro um parêntese para falar da Ângela, porque a Ângela, ela é a pessoa que está me acompanhando, que me acompanha, ela é a minha terapeuta. E porque, gente, psicólogo faz terapia, tá? Psicólogo precisa fazer terapia. E aprende muito na terapia para aplicabilidade da sua própria profissão, né? A gente aprende isso na faculdade, a gente aprende a passar pelo processo terapêutico, e isso agrega muito para a nossa profissão, agrega muito para o nosso desenvolvimento profissional. E é o seu mundo sendo tratado para você tratar do mundo do outro, né? Então a Ângela, ela é assim uma pessoa especialíssima, e ela tem me ajudado a me autoconhecer. Então o processo de autoconhecimento é esse processo terapêutico, são essas pancadas que a gente leva. E eu lembro que nessa época que eu quebrei o pé, né, a Ângela foi um braço forte, que eu digo simbólico, emocionalmente, deu um suporte, né, e foram esses rituais que nós fomos trabalhando, rituais de despedida. E eu lembro que fui nas 11 residências e fiz essa despedida, esse ritual de despedida das 11 residências. Gente, que louco.
Parece algo meio surreal, mas eu fui nas 11, inclusive na que eu estava, né, na que eu já vivia. E esse processo foi sendo desenvolvido, né? Então, nesse tempo, o que acontecia? Minha mãe ia para minha casa durante o dia, porque minha mãe morava na mesma rua que eu, né? Eu morava na mesma rua que minha mãe ainda mora lá. E ela subia todos os dias para fazer almoço. Ela tinha que botar a comida para... Eu não podia mexer, eu não podia pisar. Eu tinha que andar pulando até arrumar, né, uma muleta, até arrumar uma botinha de apoio. Isso tudo levou algum tempo e eu sentia muita dor. Então era uma dor horrível, parecia que o meu pé ia se desprender, né, dessa parte aqui onde fica a panturrilha, né? Parecia que o pé ia se soltar dali. E era uma dor assim rasgante, né? Um negócio estranho, parecia que estava rasgando por dentro. E parecia que o pé ia soltar. Eu lembro que ainda nesse período eu levei 2 tombos no banheiro, quase me quebrei de novo, né? Tomando banho, levei 2 tombos ainda, em dias diferentes. Teve um dia que eu passei muito mal, quase desmaiei de dor. Eu estava sentindo uma dor insuportável. Eu levantei, tive uma queda de pressão e eu quase desmaiei. Quem me segurou foi meu filho. Eu estava com o pé, né, imobilizado e tentei levantar para ir ao banheiro, mas eu tive um apagão. Foi um negócio muito rápido. E ele escutou na hora que eu estava saindo para entrar ali no banheiro, que era em frente ao quarto. E ele estava lá embaixo na sala. Ele só escutou e perguntou: mãe, tá tudo bem? Eu só tive tempo de falar não. Quando eu falei não, ele subiu correndo. E eu já caí, né, assim, nos braços dele, assim. Se ele não tivesse ali para me ajudar, né, o meu esposo estava dormindo. Então eu ia tomar o 3º tombo. Então, assim, foi um períodozinho estranho, mas eu entendo que foi necessário esse tempo, né? E aí minha mãe ficou esse tempo lá, ela chegava animadíssima, né? Vamos lá, o que você vai comer hoje? Chegava com legumes, chegava com frutas. E eu fui muito bem cuidada nessa época pela minha mãe, mas eu não queria estar naquela condição, né, de dependência total. Era uma dependência total, porque tudo eu tinha que pedir, tudo eu tinha que ter ajuda, né, e tudo mais. E eu sempre gostei de me virar para fazer as minhas coisas. E aí isso, né, foi mexendo nessa minha questão de receber. E aí eu aprendi a receber. Nessa época eu aprendi a receber mais, um pouco mais sem questionar, né? Ou então sem achar que eu tô incomodando. Então nessa época foi uma época bem, assim, importante, e eu sou muito grata por esse tempo, porque ele me trouxe muita reflexão, trouxe reflexão sobre o que eu quero e o que eu não quero, sobre quem eu quero perto de mim, né? Que tipo de pessoa a gente tem próximo da gente, né? Isso tudo foi muito bom para a gente perceber. E essas mudanças de ciclo, né, sempre mexem com o nosso emocional. E o setembro é o mês do meu aniversário, né? E essa questão
do tombo e tudo foi no início do mês, né? Agora tá fazendo 1 ano esse mês. Mas era de fato uma mudança, era um marco para mudar o ciclo da nossa vida também, né? Não só o meu, mas o nosso. Então eu lembro que eu fiz o aniversário, eu não pude sair de casa. Todo aniversário eu gosto de sair de casa, né? Gosto de ir pra rua, eu não sou muito adepta de festas, né? De comemorações, essas coisas assim. Eu gosto mais da coisa mais simples, vamos ali comer o que eu gosto e depois voltar pra casa. É o que eu curto fazer. Eu ainda gosto de fazer isso, né? Mas, quando eu fiz aniversário, que eu não podia sair, eu estava muito chateada. Muito chateada. E a minha sogra e o meu sogro foram lá em casa, levaram um bolo para mim, do sabor que eu gosto, né? Ela mesma fez. E que tarde boa que foi. Eles ficaram na sala comigo, porque eu só tinha ali para ficar, né? Eu não podia. Porque eu lembro, a casa que eu morava, ela tinha o andar de cima e o meu quarto ficava em cima. Então era difícil eu ficar subindo e descendo. Então passava o dia todo na sala e só subia para dormir, né? Subia a escada ajoelhada, apoiando, né? Para dormir. Então, assim, era a rotina. E eles foram para lá, levaram um bolo. Aí ficou eu, meus sogros, minha mãe, meu marido e meu filho, né? Essa época meu filho tava... Deixa eu só puxar o carregador aqui porque a bateria está acabando. E eu não vou deixar a bateria acabar. Vou só conectar aqui o carregador rapidinho. Pronto. E aí a gente ficou ali, tomamos um café, comi um bolinho ali e tal, né? E assim, foi uma coisa, foi um momento inusitado, porque eu estava acostumada a estar sempre fora e tal, mesmo até quando a gente tinha alguma reunião fora, sempre que eles podem, eles participam, né? Enfim. Mas é uma coisa muito legal, assim, de perceber com quem você pode contar no momento que você mais precisa. Então, no momento que eu estava fragilizada, não só fisicamente, mas emocionalmente, eles estiveram ali como eles sempre estão, se a gente precisar de qualquer coisa, assim, né, que esteja fora do nosso alcance e que eles possam contribuir, eles vão estar sempre, né? São os nossos pais, né? Então, assim, minha mãe, os pais do meu esposo, eles estavam ali. Família, isso é família, né? E aí foi o que trouxe leveza para o meu dia, né? Trouxe gratidão ao meu coração, trouxe mais alegria, contentamento e aquela sensação boa de você ser amado sem você precisar fazer nada. Isso é a grande sacada. Você ser amado sem você precisar fazer nada, sem você... É aquele amor gratuito, aquele amor doador, né? Aquele amor que é oferecido pra gente do jeito que a gente é. Por que eu falo isso? Às vezes a gente fica, né? Quem tem autocrítica, quem tem um pouquinho de senso, sabe que reconhecer os defeitos, né? E hoje ainda a gente estava conversando sobre isso, eu e meu esposo,
sobre essa questão do amor doador, o amor sem limite, o amor sem limite que eu digo, o amor sem reserva. Então a gente estava falando sobre o amor, estava vendo uma reportagem, eu acho, não me recordo bem, e a gente falou, poxa, tem gente que é difícil de amar, né? Mas a gente ama mesmo assim. E aí a gente fez aquela autorreflexão, né? Nossa, eu sou difícil a beça de ser amada. Mas que bom que eu encontrei alguém para me amar. Que bom que eu encontrei alguém para me aceitar do jeito que eu sou. E alguém para amar e a gente também aceitar do jeito que é, né? Que bom que Deus fez isso. Que coisa boa, que coisa bacana que Deus fez. Então nós somos muito gratos. Eu sou muito grata por isso. Porque assim, os nossos pais, assim, eles não tem moeda de troca. Você é mãe, você é pai. Se você estiver ouvindo isso, você fica medindo o que seu filho tem que fazer para você amar? Você fica calculando, não, hoje eu amei mais um pouquinho porque fez isso. Você fica calculando isso. Você já se pegou medindo o amor que você vai dar, o amor que você não vai dar? Não estou falando de limite. Não estou falando de corrigir, estou falando de amor. Aquele amor que você olha assim, você vê que o seu filho cometeu um deslize, mas aí você vai lá e ama mais ainda. E aí você continua amando, mesmo sabendo que ele não veio para cumprir as suas expectativas, ele não veio para cumprir aquilo que você quer, né, que ele seja. É isso. O amor dos pais, ele é simplesmente isso, não tem uma moeda de troca. Eles simplesmente nos amam. Então, essa questão foi muito boa, né? Esse momento de dor, esse momento de dependência, esse momento de sofrimento, né? Óbvio que eu reconheço toda a sorte de sofrimento que existe fora da minha vida, né? Com as outras pessoas. Mas eu tô aqui compartilhando um pedacinho, né? Do entendimento e daquilo que veio com essa experiência, né? Então minha mãe ia pra lá, cuidava de tudo, né? A gente como profissional, né, a gente percebe essa conotação simbólica da presença da mãe, né, dentro da nossa casa, naquele momento vulnerável, né? Então esse apego, aquele apego da infância, talvez, né, que não tivesse tido tempo, então ele aconteceu ali, né, em aproximadamente 30 dias, né? Depois de talvez 40 anos, aquele apego simbólico que você espera talvez a vida toda, e veio ali. Não no meu caso, porque minha mãe sempre foi muito assim, carinhosa, né? Muito... Quem conhece minha mãe sabe, ela é uma joia de pessoa, é uma raridade, uma figura rara, né? E assim, o interessante é experienciar isso, foi experienciar isso. Mas assim, eu sabia que alguma coisa estava mudando, porque todo o contexto estava mudando. Levar um tombo, quebrar o pé, pessoas tendo que administrar os meus movimentos. Uau, que tanta mudança era essa?
quanta casa que eu tive que me despedir, quantos rituais eu tive que fazer. E eu, no meio do processo terapêutico, eu quebrei o pé, né? Onde que, né, isso começou? Então eu sabia que essa mudança, ela não era só do lado de fora. Estava acontecendo alguma coisa aqui dentro com isso tudo, né? Então eu tive a minha percepção da realidade apurada naquele momento de sofrimento, naquele momento de dor. Aprendi algumas lições com isso, né? E a gente vai mudando o nosso olhar, você vai... É como se você fosse afinando um instrumento, né? Para ele sair... para aquele som sair mais nítido, sair mais limpo, sair mais leve. E assim foi a bagunça que daquele momento, naquele episódio ali, né, estava acontecendo aqui dentro, ela foi se arrumando. Simplesmente com amor. Ela foi se ajeitando, né? As coisas foram se ajustando. Então foi algo assim, bem curioso. E depois de um mês que eu tinha já levado esse tombo, eu tinha um período de 1 mês e meio para ficar em repouso absoluto, né, sem fazer nada e tal. Mas eu confesso que eu burlei o processo. Eu fui pro hospital e quando eu fui no hospital eles colocaram um gesso muito pesado no meu pé, né? E eu não estava dando conta daquilo. No quarto dia eu já não estava suportando o gesso na minha perna. Então a gente conseguiu uma botinha móvel e aí conseguimos fazer essa transição aí. E aí a botinha ficou um pouquinho melhor para eu me movimentar. Agradeço a Ilma que, né, foi fundamental. Ela tinha uma botinha em casa e ela emprestou para mim. Nossa, foi assim muito especial esse gesto. Tenho muita gratidão porque me socorreu num momento tenso. E aquele gesso era muito pesado, né? E aí ela me emprestou essa botinha, foi assim fundamental. E eu conseguia me movimentar um pouco melhor com ela, conseguia tomar banho melhor, né? Que aí dava para você tirar, lavar a perna por completo, enfim, sem aquele gesso pesadão e tentando ao máximo manter a disciplina para não atrasar esse processo de restauração, né? E aí, com tudo isso, gente, eu fui muito remexida por dentro. O que estava acontecendo dentro da minha mente e dentro do meu coração, só Deus sabe, né? E a guerra que foi aqui dentro, se não fosse Deus, eu não sei como eu teria administrado esse processo. E graças a Deus que Deus levantou pessoas para estar comigo nesse deserto, né? Então teve a Renatinha ficou comigo no primeiro dia, fomos no posto, né? Inclusive a gente ia sair, a gente estava com uma saída marcada e quando eu saí no quintal eu levei esse tombo e quebrei o pé e acabou o nosso programa, né? E aí ela foi lá para casa, eu liguei para ela, socorro, amiga, porque deu ruim aqui. E ela prontamente foi para lá. A gente, de um passeio que a gente ia fazer, a gente foi pro posto de saúde, né? Amiga, você é incrível. Gente, a Renata é incrível. E que ser humano. Então ela ficou comigo nesse dia, com meu esposo também. Meu esposo estava trabalhando, foi me levar no médico, né? Então nós fomos juntas e
depois desses processos todos, eu falei assim, gente, que bagunça, né? Que foi preciso acontecer. E eu tava numa chamada de vídeo como essa, né? Num vídeo como esse. Só que eu estava em terapia. A gente estava online e a gente estava conversando, né? Tava eu ali chorando minhas pitangas pra Ângela. E aí, durante essa conversa, nós falamos sobre o que estava acontecendo, né? Enfim, e aí eu falei mais uma vez sobre a mudança. E eu lembro que eu falei assim, olha, eu desisto de certas atitudes que eu estava tendo, que estavam me gerando mal-estar, que são atitudes de ansiedade, comportamentos ansiosos. E isso estava, né, piorando a minha situação, porque eu não podia andar, eu não podia correr, não podia fazer nada, né? Não podia nem ver um imóvel, se surgisse um imóvel para ver, eu não podia ir ver perto de casa, nada disso, porque eu estava ali daquele jeito. E eu falei assim, olha, eu desisto de brigar com isso, eu desisto de brigar com essa situação. E foi quando a gente, né, conversou e ela me orientou, lógico, a fazer esses rituais e tal. E aí, quando a gente encerrou aquela sessão, meu marido me fez uma outra chamada de vídeo. Começou, né, a fazer uma outra chamada de vídeo. Eu falei, ué, outro vídeo. E era ele visitando um imóvel que é aqui, onde a gente mora hoje, né? E ali foi como se tivesse acendido uma luz, né, no fim do túnel, porque já tinha bastante tempo, gente, os mosquitos estão me mordendo aqui, tá? Já tinha bastante tempo que a gente estava procurando um lugar, né? Só que a gente precisava de uma oportunidade mais acessível para nós. E aí surgiu esse apartamento. E aí, assim, gente, foi tudo tão rápido. Ele, por conta do trabalho, da agenda de plantão, né? Que ele trabalha com manutenção de GNV. E eles têm plantões, eles têm umas escalas muito loucas, assim. E nesse período ele falou, olha, a gente precisa se mudar sábado. Isso devia ser numa quarta-feira, não tinha nada arrumado. Eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Sábado, eu com o pé quebrado. Gente, parece assim, e então ali, eu, que sempre gostei de fazer tudo, né? Assim, se tivesse mudança, a gente tinha previamente um local já, né, para se mudar, e a gente começava a arrumar as coisas com 15 dias antes ou com um mês antes, né, porque são muitas coisas, né, eram muitas coisas. A casa ela era bem maior do que aqui, então eu já tinha consciência de que a mudança seria radical. Então meus armários, móveis, outras coisas minhas, eu ia ter que desfazer de muita coisa para morar num apartamento, né? E isso também foi um pré-requisito também, que eu queria muito vir para um lugar menor, por conta disso, né? Da gente se livrando um pouco de quinquilharia. E aí a gente conseguiu se mudar, né? A gente conseguiu começar a fazer, gente, loucura para arrumar tudo, para encaixotar ou para ensacar, para embalar. Gente, foi muito louco. Foi um momento assim muito punk, muito
foi realmente um movimento, uma mudança grande pra gente, porque a gente, naquele momento ali, a gente nem esperava se mudar, mas aconteceu. Ainda mais com o pé quebrado, como que eu não ia mudar? Isso pra mim era muito descabido. Mas com toda essa loucura toda e essa correria, né, nós conseguimos fazer. E hoje eu tenho profundo agradecimento para quem participou do processo, direto e indiretamente, né? Então o que fica guardado foi o gesto de cada um. Isso vai ficar guardado. Então eu tenho que agradecer a Renata, ao Rafael, meu irmão, minha mãe maravilhosa por tudo que ela fez. Eu queria citar o Léo. Gente, o Léo é um amigo especial nosso, Leonardo Machado, que num carro que vocês nem podem imaginar, assim, um carro menor do que um carro de mudança, né? E ele prontamente foi para nos ajudar. E muita gratidão por ele ter participado disso, né? Ele é um amigo muito querido nosso, nós somos muito gratos por isso. Agradecer a Ângela, que é a pessoa que cuida das minhas emoções, é a pessoa que tem, né, me ajudado já há algum tempo, tem me acompanhado, e eu sou muito grata pela vida da Ângela, porque é uma pessoa assim também muito especial. Então nesse processo, gente, de mudança ali, né, necessariamente nesse processo, essas pessoas são as pessoas que participaram, né? Gratidão pela minha sogra, pelo meu sogro que, assim, tiveram ali comigo num momento de acolhimento, no momento em que eu precisava muito, eles estavam ali. Esse tempo, Ilma que arrumou a bota pra mim, gente, tudo isso foi fundamental. Conversar com as minhas colegas no WhatsApp, no caso a Cimei. Gente, a Cimei, vocês não têm noção, ela é uma amiga queridíssima, minha amiga de projeto, minha amiga da faculdade, minha amiga de trabalho, minha colega de profissão. Essa foi a parceria, assim, que Deus, sabe, me deu de presente também. Eu acho que eu já falei da Daisy, né, também, em outro vídeo. Mas esse processo de mudança aqui foi fundamental para que a gente desse um passo a mais, né? Porque não é só você mudar espacialmente, não é só você sair geograficamente de um local. É toda uma história que você viveu naquele bairro e que muitos impeditivos emocionais que não me deixavam sair. Então, a importância do ritual de despedida, a importância de você ir até um imóvel que você morou, se despedir dele, a importância de você passar por um processo terapêutico que vai te trazer consciência daquilo que te paralisa, daquilo que tem congelado a sua vida. Isso é muito importante. É muito importante você se dar essa chance, né? Dar a chance de passar por um processo terapêutico para encontrar onde existem nós amarradinhos, né? Onde existem esses nozinhos, e o terapeuta vai te mostrar, ele vai te ajudar a enxergar, né? Na verdade, ele vai te ajudar a enxergar. Muitas vezes você vai perceber, assim como eu, que eu estava conversando com uma pessoa,
né, com a minha amiga, eu estava lá com a Cimei, conversando com ela no Bob's, e aí o que aconteceu? Eu tive um insight. Mas por que eu tive esse insight? Porque eu já estava num processo terapêutico e eu também trabalho com isso. Então eu tive um insight nesse momento. No momento em que eu estava vendo aquele ciclo de repetições, aqueles padrões sendo repetidos, nesse momento eu tive o insight que alguma coisa estava acontecendo na minha vida e que precisava acontecer um movimento de mudança. E assim foi feito, assim eu fiz. Então a importância de você perceber que o seu processo pode estar paralisado, pode não estar desenvolvendo, porque você não está ainda enxergando, você ainda não está tendo essa percepção. Mas alguma coisa pode te levar a atingir essa percepção. Alguma coisa pode acontecer no percurso que você vai entender. Não, eu estava num processo onde eu tinha me formado recentemente, eu tinha acabado de me formar, eu queria trabalhar, eu queria fazer as minhas coisas como eu já estava fazendo antes, e eu quebrei o pé. Um boicote, né? Um boicote. O pé é o que, gente? Aquilo que nos sustenta, aquilo que nos conduz para os lugares. E aí aconteceu esse movimento todo e eu paralisei por um mês. Por quê? Porque eu já estava desenvolvendo um trabalho e de repente aquilo me assustou, talvez, né? De repente aquilo me trouxe o medo do desconhecido ou o medo do novo, né? Experimentei emoções que me deixaram assim fragilizada, vulnerável, né? E eu fui lá e pumba, quebrei o pé. A Silvana fala isso, né? Você quebrou o pé para não crescer, você quebrou o pé para não desenvolver, para não avançar. E isso tudo são situações que vêm sobre nós, mas que eu tô aqui para te dizer que é possível, super possível você vencê-las. Se você tiver esse apoio, se você tiver uma rede de apoio, né, um processo terapêutico de qualidade, você consegue também. Se você tiver uma família, né, mesmo, que te apoie, pessoas que te apoiem. Às vezes você não tem uma família, mas você tem pessoas que você elegeu para ser sua família. Então, essa família pode te apoiar. Basta você sinalizar, né? E com isso tudo, eu aprendi que eu posso sim fazer as minhas coisas, mas que eu posso sim ter a ajuda das pessoas, ter alguém para receber essa ajuda, e que eu não preciso dar conta de tudo. Por mais que eu queira resolver tudo, eu não preciso dar conta de tudo. Eu posso muito bem ter um apoio, ter a ajuda de alguém. Então, assim, o que eu deixo para vocês é isso. Enfim, esse ciclo estava se fechando, né? E depois disso, literalmente viria um novo começo. E depois eu posso contar um pouquinho mais sobre esse novo começo, que a gente tem vivido um dia por vez dessas novidades que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu só tenho a agradecer. Agradeço essas pessoas todas que foram citadas aqui, né? Nossa família, nossos amigos.
E eu quero estimular você a se sujeitar, a passar por um processo terapêutico que vai te trazer mais qualidade de vida, vai te ensinar a administrar suas emoções, a gerenciar as suas emoções, as suas reações diante dos estímulos que a gente recebe do mundo, da vida. E eu queria dizer para você que vale muito a pena. Eu falo como alguém que é acompanhada terapeuticamente e alguém que acompanha vidas. Então eu vejo isso na prática o tempo todo. Eu vejo a vida das pessoas sendo mudadas pelo processo terapêutico. Não é por mim. Eu atribuo isso a eles. Porque uma vez que você se implica no processo, você consegue fazer movimentos significativos, movimentos que vão alterar a sua realidade, né? E eu queria te estimular, eu quero te estimular a se dar essa chance. Passe pelo processo terapêutico, procure uma ajuda de qualidade, alguém que possa te acompanhar, que possa acompanhar o seu desenvolvimento, que você possa ter uma troca de qualidade com esse profissional. E eu deixo aqui o meu testemunho para você. Eu sei que o vídeo é longo, você pode avançar, você pode voltar, você pode fazer como você quiser. Mas essa mensagem é uma mensagem para motivar você, para que você também possa descobrir as suas potencialidades, saber que você pode encontrar um novo caminho, um novo começo, novas possibilidades, uma nova chance, tá certo? Então, eu te agradeço pela atenção, por você ter ficado comigo. Se você ficou até o final, se você ouviu um pouquinho, se você só ouviu um trechinho, não importa. Hoje, o que mais importa é que a gente estimule a vida de alguém. Se fizer a diferença na vida de qualquer pessoa, já tem valido a pena. Ok? Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau.